Ok, continuando o outro vídeo que a gente estava tratando do renascimento comercial, agora a gente vai entrar no assunto que é o renascimento urbano. E como foi dito da outra vez, vocês vão perceber que eles são assuntos que estão interligados. Se você for procurar isso, você vai ver que esses assuntos, eles sempre aparecem juntos em qualquer lugar que você vai procurar. Porque é difícil separar um assunto do outro. Até aí, beleza? Uma das coisas que faz essa ligação entre esse processo do renascimento comercial e do renascimento urbano são os meios de transporte. Nós vamos ver que esse renascimento comercial vai impulsionar, junto com o renascimento urbano, o desenvolvimento dos transportes dentro desse território da Idade Média. Esses transportes não tinham muita relevância enquanto você ainda estava numa sociedade fechada, como a sociedade feudal. Agora que ela se abriu para a comercialização, você precisa de transportes melhores para você levar as suas mercadorias. É por isso que nós vamos ter um desenvolvimento do transporte terrestre, marítimo e fluvial. Então aqui nós temos as carruagens, as carroças, que são mais importantes até que as carruagens. Nós vamos ter o transporte marítimo com os grandes navios, é nesse processo que vão ser construídos grandes veleiros, né, para caravelas e outras coisas do gênero, para o transporte de mercadorias, e também o desenvolvimento desse transporte naval, esse transporte fluvial, porque nós vamos ter vários rios navegáveis nessas regiões da Europa. Até aí, beleza? Então vamos lá. Renascimento urbano, urbe, cidade, ok? Quais são os antecedentes disso? Para a gente lembrar o que aconteceu com as cidades, a gente tem que lembrar lá do final do Império Romano, quando os bárbaros invadiram o território do Império Romano e acabaram com esse império. As pessoas saem das cidades, então você vai ter um êxodo urbano. As pessoas saem da cidade e vão procurar proteção no campo. Dá para entender isso? Ok? Então não quer dizer que as cidades, da mesma coisa que aconteceu com o comércio, não quer dizer que as cidades desapareceram completamente, sumiu todas as cidades de uma hora para outra. É que elas perderam a sua relevância, elas perderam a sua importância. No Império Romano as cidades eram importantes, a vida urbana era importante. Na Idade Média, na época do feudalismo, a cidade não é importante, então ela perde a sua relevância. Ela é reduzida em tamanho e importância nesse período, ok? Então a relação é a mesma. Mas o que são essas cidades medievais? Então como que elas surgem? Eu separei em três tipos de cidades para vocês verem que elas são múltiplas, né? Não é uma coisa só. A cidade surgiu dessa maneira e pronto, e acabou. Não é assim que funciona. Então nós temos vários tipos de cidade que vão se concretizar ali naquele momento. Então nós vamos ter as antigas cidades romanas, e aqui eu coloquei como exemplo Paris. E antes de começar a falar de Paris, eu tenho que falar que todas essas localidades que a gente vai colocar agora, já existiam pequenas formações populacionais muito antes disso, algumas são até pré-históricas. Mas quando elas vão se tornar cidades, é por isso que elas estão colocadas dessa maneira. Então, essa região onde fica Paris, ela já tinha sido ocupada muito tempo atrás, em fases pré-históricas. No século I a.C., ela foi ocupada por um povo bárbaro chamado Parises, né? Nome original, Paris. Mas em 52 a.C., ela se torna uma localidade romana. Então Roma pega esse local, então de um pequeno vilarejo, aglomerado humano que você tinha ali, vai transformar essa região numa cidade romana com o nome de Lutécia. E só depois, no século IV depois de Cristo, é que ela vai se chamar Paris de verdade.
Nós temos também as cidades litorâneas. As cidades que ficam ao longo do mar Mediterrâneo, várias delas não desapareceram, porque elas têm um contato com o externo, né, com o exterior, muito maior do que as cidades que ficavam no meio do território europeu. Então, nós pegamos o exemplo aqui de Gênova. Gênova que também tem uma longa história de antiguidade. Provavelmente ela foi uma cidade-estado grega e depois ela foi tomada pelos romanos e que usaram aquilo como base para atacar outros inimigos. Então essa cidade, na verdade, ela nunca deixou de existir. Gênova sempre esteve ali e sempre existiu como vila, depois como uma cidade pequena e assim por diante. E depois ela vai se tornar uma cidade muito poderosa, tanto que ela vai controlar ali o mar Mediterrâneo. E novas cidades, ou seja, cidades que vão se formar depois, né, já nesse processo de comercialização. E uma dessas cidades é a cidade de Lübeck, que fica na região hoje onde é a Alemanha. Essa cidade foi fundada no século XII, com esse nome, com essa estrutura. Então a gente pode dizer que é uma cidade que foi formada graças a esse renascimento comercial que vai existir ali. Ok? Várias dessas cidades eram cidades aquarteladas, né, vindas de um burgo, né, de um castelo que foi sendo fortificado. Então, como se fosse esse processo. Deixa eu puxar aqui. Então, era um pequeno castelo, né, cercado. Desse pequeno castelo cercado, você vai ter uma grande muralha. Aí dessa muralha vai abrigar essa proto-cidade, né, essa cidade que está começando a emergir, e quando ela cresce demais, ela ultrapassa essas muralhas. Aí ela vai se tornar realmente uma cidade medieval. O exemplo que a gente dá é sempre esse, porque essa cidade meio que está congelada no tempo, né? Mas você pode pegar Paris, você pode pegar Roma, você pode pegar Veneza, Gênova, e aí você vai ver que todas elas têm muralhas que são interessantes para a proteção, e ali que vai se expandir essa cidade. Então aqui você pode reparar que nós temos duas fileiras de muralha fechando e cercando essa cidade aqui, tá? É o que a gente vulgarmente chama de burgo. Cidades e comércio. Qual é a relação desse comércio com essa cidade? Então o comércio, ele é um fenômeno urbano, onde as cidades não desapareceram, o comércio continuou, certo? Nós já falamos sobre isso. Portanto, o comércio é um fenômeno urbano. E como vai se caracterizar esse comércio dentro da cidade? Dentro da cidade nós temos várias associações de comerciantes. Entre elas nós temos as guildas, as corporações de ofício e as ansas. Então, guildas, corporações de ofício e ansas, tá? Beleza? A gente vai falar de cada uma para vocês entenderem mais ou menos. Nós vamos começar com as guildas. Então, o que é uma guilda? Na tradução do senso comum, guilda é uma associação. Então, uma organização de pessoas que se juntam para um fim comum. E normalmente esse interesse que elas têm em comum vai resultar num pagamento para essa associação. Até aí, beleza? Ok. Guilda, não com esse nome, mas uma associação de pessoas que têm interesses em comum, existe desde que o mundo é mundo. Então, onde tem comércio, você vai ter uma associação de mercadores. Isso não vai mudar. Então, o nome guilda vem do germânico da Idade Média, mas a associação é muito mais antiga do que isso, tá? De onde vem o nome guilda? Guilda é de origem germânica e deve significar, por exemplo, o significado seria... vem da palavra Geld, que é o preço. Eu não sei falar alemão, tá? Apesar dos meus traços nórdicos, eu não sei falar alemão, então eu vou falar Geld. E aí, se vocês lembrarem dos povos bárbaros germânicos que nós estudamos, a gente tinha o Wergeld, que é o preço do sangue. Lembra disso?
Eu sei que você não lembra, mas isso aí foi esse ano, tá? E aí nós trazemos essa coisa do preço do sangue para isso também. Então, guilda envolve pagamento, né? O preço, o pagamento para aquilo. Nós temos 3 tipos de guildas. Nós temos as guildas sociais, nós temos as guildas religiosas e nós temos as guildas mercantis, tá? Nós não vamos tratar das 2 primeiras, mas elas ficaram mais conhecidas também como confrarias. Então, em vez de falar guilda, você poderia falar que era uma confraria, que o sentido é quase o mesmo, ok? Guilda mercantil. Quando essa associação está ligada aos comerciantes da Idade Média, aí essa guilda mercantil é que vai ter mais destaque do que as outras. Dá para entender isso? Então a guilda vai se destacar mais. O problema é que essa guilda na Idade Média, ela vai meio que se confundir com o que a gente chama de corporação de ofício. Então a gente não sabe quando termina uma e quando começa a outra. Se vocês forem procurar na internet, vocês sempre vão procurar assim, em textos bons, em textos ruins, em blogueiros bons, blogueiros de história horrorosos. Vocês vão encontrar que eles sempre mostram dessa mesma maneira, guilda e corporação de ofício. Então eles não mostram guilda, corporação de ofício. Guilda e corporação de ofício. Então eles estão sempre unidos. Porque na verdade realmente é difícil você estabelecer uma grande diferença entre eles. Alguns escritores falam que a guilda surge primeiro que a corporação de ofício e depois, quando as corporações de ofício se estabelecem, a guilda meio que enfraquece. Mas não é em toda parte, não é igual em toda a Europa, ok? Beleza? Bom, para a história, Iracema, 2020... Munir José, antigo, atual paulista. Eu vou separar a guilda da corporação de ofício, beleza? Então a guilda vai ser uma associação de vários comerciantes de uma mesma cidade. É assim que eu vou tratar, tá? Então, numa mesma cidade, eu tenho uma guilda que é uma associação dos vários comerciantes que existem ali. Beleza? E vou separar isso da corporação de ofício, que é exatamente o que o nome diz. Uma corporação de ofício. Então você tem um ofício, seja ele qual for, e você tem uma associação dessas pessoas que têm o mesmo ofício, que também vão ter o mesmo interesse. Dá para entender porque se confundem as coisas? Ok. Uma corporação de ofício é uma associação de artesãos. Artesãos que são fabricantes de alguma coisa. Normalmente, essa associação, essa corporação de ofício, é muito ligada à religião, né? Lembre-se, a Igreja Católica não perdeu sua força ainda. Então, cada corporação de ofício vai ter o seu santo padroeiro, o seu santo protetor. Eu vou falar só 2, né? Porque de santa eu não entendo muito, não. Então, vamos lá. Nós temos a Associação dos Padeiros, por exemplo, que tem como patrono, né? Como padroeiro dos padeiros, nós temos o Santo Honório, que eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Mas nós temos, por exemplo, a dos carpinteiros, que essa é óbvio e bem muito fácil, né? Que o patrono, né? Que o santo protetor é São José. Então essas corporações de ofício e a sua relação com a igreja faz com que cada corporação de ofício tenha o seu patrono, o seu santo protetor. Beleza até aí? Quais são os objetivos de uma corporação de ofício? Para que ela se preza? Por que foi criada uma corporação de ofício? Para defender os interesses dos artesãos. Então imagine vários artesãos fazendo a mesma coisa numa determinada cidade e um competindo com o outro. Isso não tem sentido. Então você junta todos numa mesma associação e delibera coisas iguais para todos. Ok? E era muito melhor você estar dentro de uma associação, porque se você estivesse fora dessa associação, sua vida seria muito mais complicada, principalmente pelas coisas que a gente vai ver agora. Por exemplo, essa associação determinava a qualidade do produto. Então o produto tem que ter uma mesma qualidade. Todos os produtos dessa corporação têm que ter a mesma qualidade. Então eles têm o ISO 9000, o 5S deles está lá.
Regular a profissão, ou seja, dar as regras para aquela oficina, para aquelas oficinas que fazem parte dessa corporação. Então, existem regras que todos eles devem seguir. Controlar o fornecimento de matéria-prima. Isso é bem fácil de entender. Veja bem, se você é um tecelão, você precisa de lã para fazer o seu tecido. Mas você não produz lã, você produz tecido, portanto você tem que comprar a lã de algum lugar. Se você vai sozinho comprar a lã, ela fica muito mais cara, porque se você tem alguém que vá lá junto com várias pessoas comprar aquela lã, você consegue um preço mais barato. Dá para entender isso? Você compra em grande quantidade, consegue um preço melhor para todo mundo da associação. Se você está sozinho, você vai ter que ir lá comprar e pode ser que o preço não seja tão bom para você e aí seu produto encarece e você tem que vender ele por um preço maior. Dá para entender a lógica? Regulamentação dos preços. Vou subir aqui porque ficou escondido lá por causa do formato do... Ah, beleza. Por causa do formato da tela. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ok. Regulamentação dos preços, ou seja, você não pode colocar o preço que você quiser no produto. Existe um cartel ali, né? Existe uma proteção do preço estabelecido por essa corporação de ofício, ok? E você vai ser protegido também contra qualquer produto similar que venha de fora. Então você é um tecelão, você produz tecidos aqui, alguém vai comercializar isso com você, e aí vem um cara de outra cidade e quer tomar o seu mercado consumidor. Então é a mesma coisa se eu fizesse, se eu vendesse alguma coisa em Carapicuíba, grandes produtos vindos dessa megalópole, e aí aparece alguém de Osasco e quer vender a mesma coisa que eu faço aqui por um preço menor. Ele vai pegar minha clientela. Então, para impedir que essas pessoas entrem no meu território e tragam suas mercadorias, você tem essa corporação de ofício para te ajudar a controlar esses invasores osasquenses na minha região de Carapicuíba. Ver como vai aparecer. Tá. Bom, como é essa oficina? Como é o trabalho desenvolvido na corporação de ofício? Dentro da corporação de ofício, nós temos uma separação do trabalho, tá? Assim que é mais fácil. Então nós temos o mestre, que é praticamente o dono da oficina, e ele vai ser o dono da matéria-prima, ele vai ser o dono da produção, ele vai ser o dono do lucro. Tudo pertence a esse senhor, tudo pertence a ele. Abaixo dele, nós vamos ter o oficial jornaleiro. Por que ele chama jornaleiro? Porque vem de jornada, né? Dia de trabalho, jornada, jornaleiro. E eles vão ser os ajudantes, mas é um ajudante experiente. Ele é tão bom quanto o mestre. E ele é um assalariado, ele ganha dinheiro ali, beleza? É interessante isso daqui, porque a partir de um certo momento, o mestre vai parar de trabalhar na oficina. Nesse primeiro momento das corporações de ofício, o mestre trabalha junto com seus ajudantes. Mas a partir de um certo momento ele para de trabalhar e ele vira só o dono. E aí você sabe o que vai acontecer depois, né? Coisas que nós já conhecemos, aquela coisa marketing, industrialização, né? Força de trabalho, aquelas coisas todas que os professores já devem ter citado para vocês, que eu não vou entrar nesse assunto agora. Dá para entender isso? Então, nós temos o mestre, o oficial, o jornaleiro. E por último, eu tenho um aprendiz. Um aprendiz fofinho aqui, vou diminuir um pouco. O aprendiz, que ele não recebe nada, ele não tem salário, ele vai ter uma casa, ele vai ter casa, comida e educação. E educação aí, eu estou dizendo educação para este trabalho. Tipo uma escola técnica. Entenderam? Então, só para aquele trabalho, para conseguir manter o emprego. O interessante é que depois delas estabelecidas, depois que o mestre para de trabalhar na oficina e vira só o dono da oficina,
nós vamos ter várias revoltas do oficial jornaleiro. Então, revolta dos jornaleiros. Eles se revoltam contra o baixo salário que eles recebem. Afinal de contas, eles fazem todo o trabalho. Isso é muito interessante para a gente entender essas relações de trabalho, dinheiro, exploração e coisas do gênero. E aí nós temos as ANSAs, que é a terceira que está lá na nossa categoria, que também é uma associação. Percebam, são 3 associações. Mas a ANSA é diferente das outras duas. E por quê? Porque a ANSA, ela não fica numa cidade só. Às vezes são 2 cidades e esses comerciantes dessas 2 cidades se reúnem. Isso é uma ANSA. Então, uma associação de comerciantes. Não é uma associação de produtores. Eles são comerciantes. E eles visam o monopólio. Ok? Então, existiam várias ANSAs. A gente pensa que só existe uma ANSA porque a gente só fala nela. Mas, na verdade, existiam várias ANSAs. E elas perceberam que, separadas, a negociação ficava mais complicada. Então, a partir de um certo momento, elas decidiram se unir. Então, as várias ANSAs foram se unir. Então, você tem a ANSA de Lubeck, você tinha a Colônia, tinha a ANSA Teutônica. Então, eles decidiram se unir, formando uma única aliança, que nós vamos conhecer como Liga Hanseática. Ok? O que eles querem fazer? Eles querem controlar os preços das mercadorias. Não só de uma mercadoria, mas de todas que eles controlam naquela região. Então eles querem uma proteção comercial. Eles pedem privilégios comerciais para várias outras cidades, ok? Sempre visando a manutenção de um monopólio naquela região. Então a liga mais famosa é essa Liga Hanseática. Eu vou puxar aqui essa imagem. Todos os pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são cidades que fazem parte dessa Liga Hanseática. Essa liga ela vai ser tão importante que ela vai ter participação social, econômica e política. Para vocês terem uma ideia, eles vão brigar até com reis. O rei da Dinamarca teve que fazer um acordo com eles, de tão forte que eles eram. E tão forte essa região, essa liga, que eles tinham uma moeda própria, que, se eu não me engano, se chamava Witten. Meu alemão é ótimo, mas depois eu deixo escrito para vocês saberem o nome dela. É uma moeda de prata que corria aqui nessa região, ok? Essa liga realmente foi muito importante. Ela vai dar vários parâmetros de comercialização e regras navais que vão existir na Idade Média. Ela tem o seu auge entre, eu acho que o século XIII e o século XVII, e depois ela cai em declínio por vários motivos que nós não vamos entrar agora. Deixa eu virar aqui para ver se tem alguma coisa mais da ANSA para falar. Não, chega, já falei demais da ANSA. Mas é um assunto bem interessante esse das ANSAs, tá? Para quem vai estudar administração, comércio exterior, é bem interessante você se aprofundar mais nesse assunto das ANSAs, tá? Ok, vamos olhar para a cidade agora, como a estrutura de uma cidade, tá? Existia um ditado na Idade Média que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que quem consegue ficar na cidade consegue a sua liberdade. Porque existe uma regra bem interessante na Idade Média, em alguns lugares, é que se um servo fugisse para uma cidade e conseguisse ficar lá durante 1 ano sem que o senhor feudal o capturasse e o levasse de volta para o feudo, ele seria um homem livre. E agora ele deveria favores para a cidade. Não sei se vocês entendem isso, ok? Portanto, ir para a cidade, você tem uma condição de ser livre. Se você sabe alguma profissão, você pode montar uma oficina. Ou ser um ajudante, né? um jornaleiro. Ou, se você é criança, você pode entrar numa oficina para aprender uma profissão. Mas quem vem para essa cidade?
várias pessoas vêm para a cidade. Então nós vamos ter servos, fugidos ou expulsos do feudo, como também vilões, que são artesãos e são expulsos também do feudo. Então os expulsos e os fugidos do feudo, dessa classe mais popular, vêm para as cidades. Nobre sem feudo. Continua tendo nobre sem feudo, ele não tem terra, então ele vem para a cidade, que é um lugar diferenciado. E os retornados das cruzadas. Para muita gente as cruzadas não deram certo. Aquilo de indulgência plena, vou lutar na guerra santa e todos os meus pecados serão perdoados. Tá, seu pecado está perdoado, mas você não tem terra nenhuma, você não tem dinheiro nenhum. Então para onde você vai? Você vai para uma nova expectativa de vida, que é a cidade. Mas tem que lembrar vocês de uma coisa. A vida na Idade Média continua sendo rural. As cidades vão crescendo aos poucos, tá? Porque do jeito que a gente coloca, parece assim, era o campo, aí acabou tudo, a cidade despontou. Não, é aos poucos que ela vai se transformando, ok? Numa relação de mais interesse. Por que a cidade é esse contraponto em relação ao que a gente tem desse sistema feudal? Porque ela desafia a ordem. A ordem feudal, ela é estática, ela é estamental. Você tem as 3 ordens ali. Você tem os belatores, você tem os oratores, você tem os laboratores. Então, quem reza, quem guerreia e quem trabalha. Isso estava muito especificado, afinal de contas, Deus disse que era assim. Então, aquilo era muito estruturado. E a cidade desafia essa ordem. E por que a cidade desafia essa ordem? Porque ela tem novas estruturas sociais. Ela tem umas novas relações sociais que não cabem dentro daquela coisa rígida da sociedade estamental feudal. Então elas não cabem mais ali. Então ela desafia essa ordem. É complicado lidar com isso. Ok? Beleza? Bom, a vida social sai do campo e vai para a cidade. Sim, aos poucos essa cidade vai tomando importância, mas o campo não perde importância. A população continua sendo rural, mas a cidade vai aos pouquinhos tomando esse espaço da vida social das pessoas em relação ao campo. Então aquele castelo que fica no meio do feudo, ele vai perdendo a sua importância e a casa de um nobre ou de um grande comerciante dentro da cidade vai ganhando mais peso. Tá. A cidade não tem grandes espaços territoriais. Portanto, dentro da cidade, você tem uma nova forma de ascensão social que não é a terra. A forma de ascensão social dentro do feudalismo é a posse da terra, é a posse do feudo. Na cidade, não. Mesmo porque não tem tanta terra, certo? Um lugar fechado, é compartimentado, é cercado por muralhas, então não tem tanta terra. Então qual é a forma de ascensão que você tem dentro de uma cidade? O dinheiro. La grana, la plata. Outra coisa interessante que vai acontecer na cidade, isso vai acontecendo aos poucos também, é que a cidade vai se tornar o local do saber. E o novo local da igreja. Então vamos pegar com o novo local de saber. Lembram que tudo era feito no monastério? Era o local do saber? Os monges copistas pegando aqueles livros e copiando tudo? Aquele é o lugar do saber. Quem vai saber ler e escrever? Monge. O clero. Agora eu vou ter um novo lugar do saber que se chama universidade. Onde podem entrar pessoas do clero e pessoas que não são do clero. É só você ter como manter o seu estudo ali, alguém para pagar aquilo tudo, ok? Ah, mas as universidades não são controladas pela igreja? Sim, são. E não quer dizer nada isso. Quer dizer que a igreja também controla o novo local do saber, mas não só com padres, com o pessoal que não é religioso também. E também a cidade vai se tornar um novo lugar da religião. Por quê? Porque aquela igrejinha que existia anteriormente nesse espaço, que era aquela igrejinha estilo românico, quadradinha, de pedra, escura, janelinha, portinha,
ela vai acabar desaparecendo e dando lugar à grande catedral, aquela que se destaca na praça principal de uma cidade. A cidade sempre tem o seu lugar principal, né? Aquele seu pátio principal. E as igrejas, as grandes catedrais sempre estarão ali. Então o novo lugar da igreja também é ali na cidade. A igreja ocupa tanto o campo quanto a cidade. Ok? E diferente dessa igreja estilo românico, essa igreja da cidade, ela é grandiosa, ela aponta para o céu, ela é iluminada, ela tem cheia de vitrais coloridos, então ela é gótica. Deu para entender até aí? Mas algumas pessoas perguntarão, mas professora, a cidade não ficava dentro de um feudo? Claro que sim, tudo ficava dentro do feudo, incluindo a cidade. Mas como é que vai ser essa relação entre a cidade que está crescendo dentro de um feudo e esse senhor feudal? Nós vamos ter uma troca de interesses nesse primeiro momento. Então nós vamos ter um senhor feudal que está praticamente falido, alguns estão falidos por causa das cruzadas e das condições do feudo que já não são as mesmas. E ele entra num acordo com essa cidade emergente que está crescendo e cobra impostos dessa cidade. Então o que você vai ter basicamente é isso. O senhor feudal vai cobrar impostos dessa cidade. Em troca, ele vai dar uma certa liberdade para esse local para ele agir sozinho. Porque quanto mais essa cidade crescer, mais imposto ele pode ter. É uma troca. O problema é que algumas cidades, a burguesia tomou o poder nessa cidade de uma forma tão grande que eles começam a questionar se é realmente importante você ter um senhor feudal controlando esses impostos. É importante eu pagar para esse senhor feudal eternamente? Então esses burgueses se reúnem e eles vão comprar a sua autonomia. Eles vão conseguir uma carta de franquia. Ou seja, eles vão até o senhor feudal e eles pagam para serem livres, para não terem mais que pagar impostos. Então o senhor feudal vê aquela quantia e fala assim, ah, legal, isso nos lugares que são mais simples. Em alguns lugares houve briga mesmo entre os burgueses das cidades e o senhor feudal ali representado. Essas cidades compram a sua autonomia através dessa carta de franquia e elas vão virar ou municipalidades ou comunas. E o que é uma comuna e uma municipalidade? É uma cidade franca, é uma cidade livre. Ela não está mais sob o jugo desse senhor feudal. Ok? Dá para entender isso? Paris, por exemplo, é uma cidade franca. Ela conseguiu a sua liberdade e ela age sozinha, não precisa mais de um senhor feudal que vai lá encher a sua paciência. Estrutura da cidade medieval. Então vamos pensar essas. Deixa eu diminuir aqui para caber na tela. O formato ali está muito grande. Ah, meu filho, vamos, meu filho. Você não quer diminuir, criança? Então vou trazer para cá, vai. Pronto, assim está melhor. Ok. A cidade medieval ela é escura. E por que ela é escura? Porque, vamos lá, desde o início. As cidades vão se desenvolvendo dentro desse lugar aquartelado, dentro dessas muralhas. No início, você tem as construções, que não são grandiosas, e tem uma parte de quintal no fundo. Conforme a população dessa cidade vai crescendo, eles vão construindo em todos os lugares que existe terra sobrando. Então, essa cidade de pequena, com quintal, vai perdendo o seu quintal e vai se verticalizando. Ou seja, daqueles primeiros patamares, no máximo o segundo andar, você vai ter um terceiro, um quarto andar dentro desse espaço. Até aí, beleza? E para você poder construir dessa forma, num espaço pequeno, as casas têm que ser muito próximas. Certo? Então uma casa meio que grudadinha na outra, e porque eles têm que ocupar todo o espaço disponível, as ruas são estreitas. Ok? E cada construção, que tem janelas obviamente, mas as janelas são pequenininhas. Se você observar aqui nessa imagem de uma cidade
medieval, você vai ver aqui, nossa, fugiu o negócio aqui. Você vai ver que tem duas janelinhas aqui. Tem uma janelinha aqui, tem outra janelinha pra cá, tem uma janelinha ali em cima. Mas são janelinhas pequenininhas, onde não deixa entrar muita luz. E como os prédios são todos meio que grudadinhos um no outro, a luz que vem de cima também entra pouco. Então imagina a noite como não é nessa cidade, iluminada com tocha ou coisas do gênero. Bom, como eu já disse, a rua é estreita e barrenta. E ela é barrenta mesmo quando não chove. Vocês já vão entender o porquê. Então vamos lá. Eles têm água de poço. As pessoas que têm mais dinheiro têm o poço dentro lá do seu quintal. Que são poucos, né? A pessoa tem que ter posses. A maioria das pessoas pega a água que fica na praça central. Então, na estrutura urbanística, sempre tem uma praça principal, dependendo do tamanho da cidade. E é lá que essas pessoas vão buscar água. Todo mundo vai buscar água ali. Vira o point da cidade, o poço. Não tem esgoto, não tem banheiro. E eles não têm banheiro ecológico de compostagem. E como fazer? Não tem água encanada, não tem esgoto, não tem banheiro. Aliás, esgoto na Europa vai demorar um pouquinho para aparecer. Então vamos pensar, como eles fazem com seus excrementos? Bom, quem tem um pedacinho de terra pode jogar ali joga os excrementos dentro de um buraco e tampa o buraco como várias pessoas fazem. Pode contaminar o lençol freático, mas quem liga nem sabe que o lençol freático existe, ninguém está se importando com isso. Se você mora próximo ao rio, você vai lá, pega o seu piniquinho, né, sua porcelana de manhã e joga no rio. Mas se você não tem nem o buraco, nem o rio, você vai jogar tudo aonde? Na rua. Vocês nunca viram um filme de Idade Média, onde quando a pessoa desce da carruagem, ela sempre pisa em algum lugar que tá molhado? Cara, às vezes não tá chovendo e tá tudo molhado. Então não é molhado de água da chuva. Então imaginem do que seja aquele barro todo pela cidade. Que delícia! Portanto, a cidade, ela é insalubre. Ela é propícia ao aparecimento de animais peçonhentos e de doenças nesse espaço. Se fosse um lugar que tivesse tudo isso, mas tivesse pouca gente, até seria mais fácil. Mas na cidade, você tem uma grande população de pessoas, vários comércios. Então, isso aqui, para proliferar pulga, rato, escorpião, aranha e coisas do gênero, é muito grande, ok? Então, a cidade é insalubre, propícia a aparecer doenças que vocês vão ver que vão aparecer ali no século XIV, que é um século horroroso. Beleza? Deu para entender até aí? Seguinte, eu quero que vocês coloquem as dúvidas de conteúdo abaixo de onde vocês vão ver. Pode ser na sua sala, pode ser no Face, se você vê pelo Face, pode ser no YouTube, se você vê no YouTube, porque eu preciso das dúvidas de conteúdo. Então, todas as dúvidas que vocês têm, eu quero que vocês me tragam, tá? Esse slide tem uma segunda parte, que vai ser tratada depois, que é a segunda fase da Baixa Idade Média, que a gente vai tratar depois. Então, são esses dois videozinhos. Então, eu quero dúvidas do primeiro e dúvidas do segundo, tá? Para a gente ter um dia que a gente possa conversar sobre isso, porque eu sei que você tá com saudade de levar esporro da professora, né, minha filha? Oh, meu Deus, saudade que mata, não é? Ai, Jesus! Então, ok? Coloquem, depois a gente vê, a gente se entende. Até mais.